Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e, acima de tudo, comentar aqui para fomentar esse fórum. Desde já quero agradecer muito a todos vocês que têm comentado nos meus últimos vídeos, tenho ficado bastante feliz e a ideia do canal é justamente essa: estimular a reflexão dos torcedores em relação ao futebol. Não só ao Corinthians, principalmente, né, já que eu sou um corintiano, mas em relação ao futebol como um todo. Também quero desejar para você um feliz 2021, com muita paz, saúde e alegria para você, familiares, amigos, já que esse é o primeiro vídeo do canal. E vamos falar um pouco então sobre quem sai de 2020 em alta e quem sai em baixa nesse Coringão do Mancini, hein? O mancinismo está imperando nos corações corintianos e nesse final, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pode dar um gás para o Corinthians buscar a Libertadores da América, né? Uma vaga na Libertadores da América para o ano que vem. Vamos então dar uma olhada em quem é que está em alta e quem é que está em baixa no Corinthians do Mancini. Começando por quem está em alta, o primeiro nome que eu vou citar já vai causar alguma polêmica. Cássio, o goleiro Cássio sai em alta do Corinthians em 2020. E por que eu escolhi o goleiro Cássio? Porque o Cássio viveu uma instabilidade muito grande na sua imagem para o torcedor corintiano ao longo desse ano, especialmente ali logo na chegada do Wagner Mancini, quando, depois de ter sido expulso infantilmente contra o Ceará, o Cássio não esteve à disposição de Mancini na sua estreia, e quem jogou foi o goleiro Walter, que fez uma partida esplendorosa, espetacular, o goleiro Walter, né? Com vários milagres ali, tendo feito diversos milagres ao longo do jogo, uma partida exuberante do Walter. E ali muitos torcedores pediam o Walter numa sequência titular para as próximas partidas. O Mancini não deu a chance ao Walter, voltou com o Cássio e logo no jogo seguinte foi aquela goleada do Flamengo por 5-1 em plena Neoquímica Arena na estreia do terceiro uniforme, esse aqui que eu estou vestindo. E ali, logo depois disso, os torcedores ganharam ainda mais combustível para defender o Walter titular. Mesmo assim, o Mancini bancou o Cássio, que não é só um líder, mas é também um porta-voz desse time. Fora do campo, todo mundo sabe da importância dele. E dentro do campo, ele tem se mostrado um jogador útil quando uma defesa está mais ajustada, né? Quando a defesa do Corinthians não está aquele pandemônio que foi deixado pelo Coelho para o Mancini e pelo Thiago Nunes também, diga-se de passagem, né? O Cássio não é um goleiro que compromete como parecia em alguns momentos, né? Aliás, pelo contrário, ele tem ajudado muito e o Corinthians nos últimos 6 jogos com o Cássio titular sofreu apenas um gol. Então o Cássio sai de 2020 em alta pela equipe do Corinthians. O segundo que sai em alta é um cara que chegou e resolveu o problema do Corinthians no meio campo, hein? O que dizer de Rony Casares? O que dizer desse atleta espetacular que o Jorge Sampaoli liberou de graça para o Coringão esse ano e tem feito a diferença, né, ali como meio atacante, como camisa 10. Chegou no Corinthians, vestiu a camisa 10 e tem feito tudo aquilo que se esperava do Luan. É errado esperar do Luan o que faz o Casares hoje? Em certa medida é, porque são jogadores de estilo muito diferentes. Muito diferentes, né? O Casares é um cara mais ágil, que tem decisões, que toma decisões mais rapidamente, que encontra os espaços para enfiar a bola com mais facilidade e que participa mais do jogo pelos lados do campo, né? E o Luan, ele era um meia mais central, que tinha dificuldade do ponto de vista da intensidade mesmo, de participar dessas triangulações e construir a jogada desde o começo, né? Ele vinha na base da jogada sim, mas se ele estava aqui no começo, ele não conseguia estar na jogada no final, se ele estava no final, ele não conseguia estar no começo, era um cara que tinha dificuldade de participar ativamente do jogo. E o Casares consegue isso de uma forma impressionante, já deu várias assistências, já fez gol, e é um cara que tem feito a diferença para o Corinthians melhorar ofensivamente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Outro que chegou de graça, e esse um velho conhecido da Fiel e tem feito a diferença também, foi o Fábio Santos. Já com 35 anos, uma idade avançada para lateral, o Fábio Santos chegou e tem contribuído muito defensiva e ofensivamente. Do ponto de vista defensivo, a gente não vê mais aquele buraco atrás do quarto zagueiro que era tão famoso, que já está na mente, o torcedor corintiano tem pesadelos com aquele buraco que ficava atrás do Danilo Avelar, geralmente, né, na época do Thiago Nunes, com o Sid Clay demorando para voltar na recomposição, o Piton não conseguindo preencher ali, e ali vários gols o Corinthians tomou, eu cito um deles aqui contra o Coritiba, em um momento que o Corinthians tinha até um a mais em campo,
ainda toma um gol de empate justamente nas costas do quarto zagueiro. E hoje a gente não toma mais gol assim por conta do posicionamento inteligente defensivamente do Fábio Santos. E ofensivamente, ele é um jogador com uma leitura tática impressionante. Ele joga às vezes como meio campista, quando o Corinthians precisa jogar mais pelo lado direito, construir mais pelo lado direito, e preencher o lado direito com os meio-campistas tradicionais, com Gabriel, com Ramiro, com Casares, o Fábio Santos é quem preenche o espaço que eles deixam por ali para dar uma sustentação, para dar um passe de primeira quando a bola volta dos triângulos, ou para quebrar um contra-ataque com uma falta, com um bote, uma leitura tática impressionante para jogar por ali. E quando o Corinthians tem que atacar pelo lado esquerdo, o que é mais raro, o Fábio se torna o cara da amplitude, um lateral que cruza bem, que bate bem na bola para cruzar, ou para trabalhar por ali mesmo com algum, com o Otero, por exemplo, que tem jogado mais por ali, né, ou com o Vital, e dá liberdade para que eles flutuem para dentro, né, porque o Fábio cobre bem por ali. Então o Fábio Santos também termina muito em alta esse ano de 2020. Outro que termina em alta também e que não se esperava que isso fosse acontecer é o Gustavo Silva, o Mosquito, né? Ele que foi pedido pelo Thiago Nunes, começou o ano emprestado ao Paraná Clube, voltou ao Corinthians e tem se destacado, né? Fez 2 grandes jogos contra o Goiás e contra o Botafogo agora pela reta final do Brasileirão e tem se destacado mesmo nessa função de ponta que o Corinthians tanto sofreu para resolver esse problema, né, da ponta do Corinthians. E hoje o Gustavo muitas vezes acaba caindo até como segundo atacante, dando a profundidade por dentro e quebrando ou entrando pelo meio mesmo das zagas adversárias, porque é um cara muito veloz e que tem se mostrado bastante técnico também. Ele só é fraco fisicamente, né, para aguentar um corpo a corpo, para aguentar uma disputa um jogo mais físico, é mais difícil ter o Casares em campo. Mas quando o Corinthians precisa achar o espaço, essa dupla Casares e Gustavo Mosquito tem funcionado muito bem ali pelo lado direito. E outro que termina 2020 muito em alta e que se redescobriu com o Wagner Mancini foi o Gabriel, né? O volante Gabriel, muitos tinham ele como Bagriel, né? Por ser, entre aspas, cabeça de bagre. Olha no que se transformou o Gabriel, cara. Um jogador inteligente, melhor do que o Gabriel de 2017 esse. A melhor versão do Gabriel no Corinthians é esse de hoje. Um jogador que ajuda muito nos botes do meio de campo, mas não só no meio de campo, ele tem dado os botes lá na defesa adversária para pressionar e tem sido um dos maiores responsáveis pela pressão alta do Corinthians estar funcionando pela primeira vez em 2020, agora com o Wagner Mancini, dando os botes nos zagueiros. Eu falei um pouco sobre isso, vai aparecer aqui para você como sugerido, nesse meu último vídeo falando sobre o mancinismo, como o Gabriel tem sido importante nessa função. Né? E termina o ano muito bem, tecnicamente evoluindo também, né? Dando bons passes nas inversões, ajudando as jogadas a progredirem, participando das triangulações. Então o Gabriel realmente termina 2020 muito em alta. Agora vamos falar um pouco de quem termina 2020 em baixa. Primeiro lugar, o Jô. O Jô tem sido titular, tem sido uma das preferências do Wagner Mancini para essa nova montagem de equipe dele, mas o Jô tem sido muito abaixo daquilo que se espera dele, né? Pelo atacante que nós conhecemos em 2000, lá na verdade em 2006, 2007, né? Naquele surgimento lá na base do Corinthians ainda em 2005, e pelo que ele se transformou em 2017 num cara matador, num cara espetacular naquele Corinthians do Carille, e hoje o Jô fisicamente muito abaixo, né, do que pede em termos de intensidade esse Corinthians do Mancini. Ele continua no time porque ele puxa muito a atenção dos zagueiros, né? Ele é um cara de peso no futebol, literalmente, mas tem uma passagem pela seleção, é um cara rodado, um cara que tem experiência no posicionamento, se posiciona bem para puxar os zagueiros, né? E uma das coisas que explica ele ser mantido como titular é o gol que o Casares fez, por exemplo, contra o Botafogo, como a zaga estava toda na atenção do Jô e acabou deixando o Casares cabecear livre. Então o Jô sai em baixa. O Luan sai muito em baixa, né? O Luan foi contratado no começo de 2020 com toda aquela expectativa, cercado junto com a expectativa em cima do trabalho do Thiago Nunes, mas o Luan termina 2020 muito em baixa com a torcida corintiana. E pior ainda para ele, quando a gente olha como o Casares entrou naquela função que ele deveria fazer e resolveu a parada, né? O Luan ficou o ano inteiro ali alternando entre altos e baixos e não conseguia resolver, não conseguia ser esse cara ágil para achar os passes. Na tomada de decisão rápida, o Luan pecava também. Até o Thiago Nunes dizia sobre isso nas coletivas, que ele era um cara que demorava para tomar as decisões. E a gente vê a diferença do patamar do Corinthians com o Casares agora. Outro que também termina 2020 em baixa é o Arauz.
O Ângelo Arauz, que chegou a alternar com o Luan em alguns momentos do ano e ser titular do Corinthians, fez um bom início de Campeonato Brasileiro com o Thiago Nunes. Eu destaco a partida, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, né, que ele faz um belo gol. E depois sumiu também do Corinthians. O Corinthians foi tendo alguns estrangeiros, né, com a chegada do Casares e do Otero. O Corinthians passou a ter 2 estrangeiros a mais e tem uma limitação de estrangeiros por jogo, né? E com isso o Arauz acabou alternando entre banco e nem relacionado. Rarissimamente tem entrado nas últimas partidas. Parecia que a gente ia ganhar o Arauz esse ano e agora já parece que a gente não vai ganhar, não. O Arauz já parece que virou de novo aquele cara que ninguém consegue achar a posição dele, uma forma dele contribuir para o time. Também termina em baixa esse 2020. Caso parecido viveu o Ederson nesse ano, né? O Ederson que também, mais um que eu coloco aqui na minha lista como jogadores que terminam em baixa, que surgiu do nada como um meteoro, e como um meteoro que não chega à Terra também explodiu do nada e ninguém nem viu. Né? Porque o Ederson surge ali na reta final do Campeonato Paulista e é um dos maiores responsáveis para o Corinthians ter conseguido avançar à fase final do Paulistão, mas depois perde completamente função no time. Né? Ele é um jogador que parecia ser um volante à moda Corinthians, né? Porque moda Paulinho, moda Elias, um cara que se projeta, que sai de trás e vai com a bola, carrega a bola para o campo de ataque, atua naquela zona central ali, com essa precisão, tem uma força física muito interessante, mas ele não tem a agilidade que pede a equipe do Wagner Mancini. Né? Ele não consegue, por exemplo, fazer o que o Ramiro faz no jogo. E isso faz com que ele perca espaço, também termina 2020 em baixa por essa falta de agilidade, de intensidade de jogo que pede o Corinthians hoje, o modelo de jogo que deu tão certo. E outro que termina em baixa, o último aqui, para fechar a lista dos em baixa, é o Everaldo. O Everaldo, que também, assim como o Ederson, em algum momento desse ano pareceu ser a solução para a extrema do Corinthians, ele que atuava sempre pela esquerda, né? Ao contrário do Mosquito, por exemplo, que joga sempre pela direita. Mas o Everaldo, ele surgiu e também desapareceu. Ele foi o talismã do início da era do Wagner Mancini, marcando o gol da vitória contra o Atlético Paranaense e o gol da vitória contra o Vasco. Mas desapareceu também, e outras opções ali, por exemplo, a chegada do Otero para fazer uma função diferente do que o Everaldo faz, né, que é um cara teoricamente mais agressivo, mas, por exemplo, pela direita o Gustavo Silva tem sido muito mais agressivo e muito mais habilidoso do que o Everaldo. E se fosse para dar volume de jogo, se fosse para trabalhar mais a bola por aqui, o Otero ou o Matheus Vital, por exemplo, é um cara que agrega muito mais. Então o Everaldo também parece sem função, sem alternativa e não deve ser um jogador muito aproveitado em 2021, termina esse 2020 também em baixa. E para fechar esse vídeo aqui, antes de fechar, eu te convido a seguir o SCCP Scouts. Eu agora faço parte do time SCCP Scouts. Então eles têm conta no Instagram, tem conta no Twitter, tem conta aqui no YouTube, SCCP Scouts. Eu participo de lives, participo de produção de vídeo, participo de podcasts. Eles também estão no Spotify, SCCP Scouts. E eles são uma das maiores páginas, um dos maiores perfis de análise do Corinthians. Então fiquei muito feliz pelo convite e agora faço parte do time deles. Te convido a seguir também todas as páginas SCCP Scouts. E para fechar o vídeo eu coloco uma dúvida aqui. Nem em alta, nem em baixa, mas uma incógnita. O que será de Vitor Cantillo em 2021? Ele que para mim é um dos jogadores mais incríveis do futebol brasileiro do ponto de vista exclusivamente do passe, e especialmente do passe longo. Ele que tem essas inversões de jogo incríveis, que tem a capacidade de achar os jogadores no espaço, na infiltração, aquele famoso facão impressionante. Mas ele também parece sem função nesse Corinthians do Wagner Mancini. Né? Talvez ele esteja para 2021 um jogador para jogos específicos. O Corinthians deve ter 4 ou 5 adversários em 2021 que vão chegar para jogar, para se impor com a posse de bola contra o Corinthians. Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro. Talvez ele seja um jogador para esses jogos aí, porque aí a defesa adversária vai dar o espaço e ele vai achar esse espaço com mais facilidade. Para jogos mais propositivos, em que o Corinthians precisa ter uma pressão alta muito eficiente, infelizmente me parece que o Cantillo vai perder espaço. Mas e você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários quem você acha que termina em alta, quem termina em baixa, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Um ótimo 2021 para você, continue me seguindo aqui, siga o SCCP Scouts e vamos juntos aí. Forte abraço.